Shalom, eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Neemias e o capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuas, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua. Além disso, os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com os seus irmãos estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baquebuquias, Euni, os seus irmãos estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes os chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, e Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, de Moadias, Piltal, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel, dos levitas nos dias de Eliasibe, Joiada e Jonã e Jadua. Foram registrados chefes dos pais também os sacerdotes para o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, os chefes dos pais, estavam escritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe, e o chefe dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, o filho de Cadmiel, com os seus irmãos diante deles, para louvar e dar graça segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus. Guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesua, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram tanto na planície ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de Netofatitas, também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, e os portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha e constituí duas grandes companhias para dar graças. Uma seguiu pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco, e depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf, e os seus irmãos Semaía, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas na parte leste. E a outra companhia que dava graças seguia em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha.
desde além da torre das fornalhas até a muralha larga. E do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Hananel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram de pé as duas companhias que davam graças da casa de Deus, como também eu, e a metade dos governantes comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias com as trombetas, e Maazéias e Semaías, Eleazar e Uzi e Joanã e Malquias e Elão e Ézer, e os cantores cantaram em alta voz com Jezraías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia, eles ofereceram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu longe. E naquele tempo, alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos, para os dízimos, para nelas ajuntar dos campos das cidades as porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes, cantores e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. E eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão.